de hoje, nós vamos falar de análise combinatória, combinações simples. Na vitrine de uma lanchonete, existem 5 opções de salgados: coxinha, empada, esfirra, pastel e quibe. De quantas maneiras distintas podemos escolher 3 opções de salgados? Bom, observe aqui que o exercício fala que nós temos 5 opções de salgados, né? E dessas 5 opções, nós vamos ter que pensar em 3 delas para ocupar exatamente 3 posições. Toma muito cuidado aqui com a leitura do exercício, tá? Você tem 5 opções de salgados e você vai escolher 3 dessas opções, tá? Então, muito cuidado aqui, Não quer dizer que você vai escolher aqui, na primeira posição, coxinha, na segunda posição, coxinha e na terceira posição, coxinha. Não quer dizer isso. Ele está falando que você vai ter que escolher 3 opções de salgado, tá? Essa situação que eu acabei de descrever aqui, você, na verdade, escolheu apenas uma única opção, né? Que seria aqui, na verdade, coxinha, tá? Então, você tem que tomar cuidado, muita atenção quando você lê o exercício, tá? Então, na verdade, nós temos 5 opções de salgado e dessas 5 opções, você vai escolher 3, tá? Então, é lógico, se você tem 5 opções para escolher 3, você vai pensar em 3 opções aqui distintas, né? Então, dessas 5 opções aqui, eu vou pensar agora em 3 para ocupar a primeira, segunda e terceira posição. Bom, aqui, eu estou te apresentando uma tabela, tá? Você vai perceber que essa tabela aqui, ela tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas. E ela possui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, tá? Então, se ela tem 10 linhas por 6 colunas, se você multiplicar, você vai perceber que nós temos ao todo aqui um total de 60 possibilidades, tá? Essas 60 possibilidades que na verdade estão descritas aqui nessa tabela, são todas as possibilidades de uma determinada pessoa escolher 3 opções em um total de 5 opções, tá? Agora você vai perceber, que em cada linha, tá? Confere comigo aqui, Vamos pegar aqui, a primeira linha, tá? Na primeira linha, eu, por exemplo, eu pedi coxinha, empada e esfirra. Agora, perceba que essa ordem aqui, uma outra pessoa poderia pedir o mesmo tipo de salgado, né? Os mesmos tipos, mas falando de uma ordem diferente. Então, por exemplo, aqui, eu pedi coxinha, empada e esfirra. Mas o Joaquim, por exemplo, ele podia pedir coxinha, esfirra e empada, né? Já o Manuel poderia pedir esfirra, coxinha e empada. A Maria, esfirra, empada e coxinha. O João, empada, coxinha e esfirra, né? E aí? Então você vai perceber agora aqui, que em cada uma dessas linhas, elas vão representar, na verdade, as mesmas opções de pedidas. Então, o que eu quero te dizer aqui agora? Que, olha, para eu chegar nesse total aqui, que são essas 60 possibilidades aqui na minha tabela, eu simplesmente apliquei a minha formulinha de arranjo, tá? Arranjo de 5 opções de salgados, onde eu vou escolher 3 opções. Quando você aplica a fórmula de arranjo, você vai chegar nas 60 possibilidades, tá? Mas nós vimos nas nossas aulas anteriores que o arranjo ele é aplicado quando a ordem que você coloca os elementos ela é importante, tá? E você vai perceber aqui, que na primeira linha, por exemplo,
Se eu pegar as opções coxinha, empada e esfirra e embaralhar essas opções, eu vou encontrar um total aqui de 6 possibilidades, que na verdade elas representam a mesma coisa, tá? Coxinha, empada e esfirra é a mesma coisa que coxinha, esfirra e empada, que é a mesma coisa que esfirra, coxinha e empada, tá? Então, ou seja, que olha, o que eu estou tentando te mostrar aqui, ó, é que nessa situação aqui de salgado, se você embaralhar as opções de cada uma aqui dessas linhas, você na verdade vai obter as mesmas possibilidades. Então, na verdade, esse total aqui ó, de 60 possibilidades, ele não retrata, na verdade, a realidade do exercício, tá? Por quê? A ordem que você escreve as pedidas de salgado, ela não importa. Então, nós vamos ter que chegar aqui agora ó, e desconsiderar as possibilidades repetidas, tá? Quando eu for desconsiderar as possibilidades repetidas, em outras palavras, eu vou levar em consideração apenas a primeira coluna da minha tabela. E se eu considerar apenas a primeira coluna, você vai ver que eu vou ter um total aqui, na verdade, de 10 possibilidades. Por quê? Porque cada uma dessas possibilidades aqui, ó, da primeira coluna, elas estão sendo contadas no total de 6 vezes. Então, 6 vezes 10, eu cheguei no total aqui de 60 possibilidades, tá? Então, uma maneira de eu desconsiderar as possibilidades repetidas é fazer o seguinte artifício. Eu vou simplesmente aqui, ó, pegar o total de possibilidades que eu calculei através do arranjo e vou dividir pela permutação de 3 elementos. O que seria aqui ó, essa permutação de 3 elementos? Essa permutação aqui de 3 elementos, meus queridos, nada mais é ó, do que eu pegar aqui ó, a primeira linha e embaralhar essas possibilidades. Então, cada vez aqui ó, que eu embaralho o primeiro elemento de cada linha, tá, ó, eu estou trabalhando, na verdade, com a permutação de 3 elementos. Então, vai ficar quem aqui? Ó, arranjo de 5 elementos agrupados de 3 em 3, 60. A permutação de 3 elementos é igual a 6. Quando eu divido 60 por 6, eu vou chegar no total de 10 possibilidades, que é a resposta correta para essa situação. Qual situação? Escolher 3 opções de salgado dentro de um total de 5 possibilidades, tá? Então, o que acontece então agora aqui, olha? Esses 10 resultados obtidos, eles são chamados combinações. Combinações de 5 elementos tomados 3 a 3. E nós vamos indicar a combinação desses 5 elementos agrupados 3 a 3 de duas formas, tá? Pode ser aqui, ó, pela letra C de combinação. Então, vai ser C5,3, que é a combinação de 5 elementos agrupados 3 a 3. Ou então por essa outra notação aqui, ó. Aí você só vai tomar um pouquinho de cuidado aqui, ó, que isso aqui não é uma fração, tá? A gente escreve assim, ó, 5 e o 3, tá? O que está em cima é a quantidade de salgados, que são 5, e o que está embaixo representa que você agrupou esses 5 salgados de 3 em 3, obtendo assim um total de 10 resultados distintos, tá? Bom, combinação simples. Agora nós vamos aqui generalizar essa situação. Vamos supor agora aqui, ó, que em vez, tá? O que eu fiz aqui agora há pouco, ó? Eu tinha um total de 5 salgados, agrupei de 3 em 3, tá? E aí essa continha aqui, ó, pela tabela que eu analisei, eu cheguei no total aqui de 10 possibilidades. Aí agora aqui vem aquela perguntinha básica, né? E se em vez aqui ó, de 5 salgados, eu tivesse, por exemplo, 10, ou 20, ou 30,
ou então um número muito grande de salgados, tal, que eu vou chamar, por exemplo, aqui de N. E se em vez de eu querer agrupar de 3 em 3, eu querer agrupar, por exemplo, de 6 em 6, de 10 em 10, tá? Então, ó, eu quero formar grupos agora de K elementos. Então, como é que vai ficar agora aqui, ó? Combinação simples. Dado um conjunto com N elementos distintos, chama-se combinação desses N elementos tomados K a K, com K menor ou igual a N, todo subconjunto de K elementos distintos, escolhido dentre os N elementos. Indicaremos a combinação desses N elementos tomados K a K por C, N, K, ou então, por parênteses, NK. Você vai prestar atenção agora aqui comigo, aqui, ó, porque na combinação apareceu o termo aqui subconjunto. E aí você tem que lembrar que quando você trabalha com conjunto, a ordem que você escreve os seus elementos, ela não importa. Então vamos lá. Como é que eu faço para escolher os K elementos do total de N elementos? O que você tem que perceber aqui, ó, fazer um paralelo com a situação dos salgados, eu simplesmente calculei o arranjo e dividi pela permutação, tá? Então, como aqui ó, eu queria escolher 3 salgados, eu simplesmente peguei a quantidade, tá? A quantidade de 5 salgados agrupados de 3 em 3 e dividi pela permutação de 3 elementos, que seriam os 3 salgados. Agora, perceba, tal, que eu vou ter agora uma quantidade de N salgados e eu quero formar grupos de K salgados. Então, na verdade, o que eu vou fazer agora aqui, para eu descobrir a quantidade de combinações, é simplesmente calcular a quantidade aqui de arranjos e dividir pela permutação, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Eu sei a fórmula do arranjo e também sei a fórmula da permutação. Então, agora eu vou fazer uma substituição. Vai ficar aqui, aonde tem a formulinha do arranjo, eu vou substituir pelo asterisco, e aonde tem aqui a permutação, eu vou substituir pelos 2 asteriscos. Vamos chegar aqui, por exemplo, aqui, nessa fórmula, tá? Agora perceba aqui, que nós temos uma divisão. Eu vou simplesmente aqui, repete o primeiro vezes o inverso do segundo. E aí nós vamos chegar, na verdade, nessa fórmula, que é a fórmula que nós vamos utilizar para calcular a combinação de N elementos agrupados de K em K. Importante aí você guardar essa formulinha aqui, que vai nos ajudar aí a resolver exercícios que tratam do assunto de combinação. Bom, uma observação importante, tá? Muitos alunos, né, perguntam quando é que eu vou usar a combinação, tá? Aqui está uma dica aqui muito importante que vai te ajudar aí no auxílio dos exercícios. Usamos combinação quando realizamos subconjuntos, ou seja, agrupamentos de elementos distintos, onde a ordem que dispomos os elementos não é importante. Então vamos lá então agora aqui, olha. Sempre que você for trabalhar agora com agrupamentos de elementos distintos, você vai se fazer uma pergunta: se a ordem é importante ou se a ordem não é importante. Nós já vimos nas aulas anteriores que quando a ordem é importante, você trabalha com arranjo. E quando a ordem não é importante, você vai trabalhar com combinação. E lembre-se, a combinação é o quociente do número de arranjos pelo número de permutações, tá? O que eu quero dizer aqui para você é o seguinte, quando você estiver
resolvendo exercício que trata de combinação, você não vai conseguir resolver através do princípio fundamental da contagem, tá? Então, atenção com isso aí, tá? Bom, voltando aqui na situação anterior, tá? Vamos resolver agora esse exercício aqui através da combinação, tá? Então, vamos lá. Na vitrine de uma lanchonete, existem 5 opções de salgados: coxinha, empada, esfirra, pastel e quibe. De quantas maneiras distintas podemos escolher 3 opções de salgado? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou descobrir se a ordem aqui importa ou não, tá? Então, já está claro para mim aqui que eu tenho um total aqui de 5 salgados, onde eu vou escolher 3 opções, tá? Agora eu vou descobrir se a ordem importa. Como que eu quero escolher 3 opções, eu vou escolher aqui dentro aleatoriamente 3 opções de salgado, tá? Aleatoriamente. Então eu estou escolhendo aqui, coxinha, pastel e quibe. Então aqui é uma escolha que eu fiz, tá? Agora, de propósito, eu vou agora alterar a ordem que eu escrevi. Então, por exemplo, aqui, vou colocar aqui, quibe, coxinha e pastel. Agora você vai se fazer uma pergunta, tá? Compara essas duas caixinhas aqui, Se você pedir coxinha, pastel e quibe, é igual ou é diferente de pedir quibe, coxinha e pastel? Bom, independente da forma que você faz o seu pedido, você vai comprar os mesmos tipos de salgado. Então, a ordem que você escreve, ela não é importante, porque nesse caso aqui você obteve coisas iguais. Se essas coisas aqui são iguais, a ordem não importa. Então, tá aqui, a ordem não importa. Então, se a ordem não importa, você vai trabalhar agora aqui com a formulinha de combinação. Então, eu vou escrever aqui agora aqui, combinação de 5 salgados agrupados 3 a 3. Agora, atenção aqui com a formulinha aqui, Em cima fica sempre o valor de n, que é o primeiro. Então, vai ficar quem aqui em cima aqui, 5 fatorial. No denominador vai ficar o fatorial do primeiro menos o segundo. Então, o primeiro é n, o segundo é k. Então, vai ficar aqui, fatorial do primeiro menos o segundo. Fatorial. Vezes o fatorial do segundo, que é o k. Então, aqui vai ficar vezes 3 fatorial. Agora, quer fazer continha, tá? Vai ficar, combinação de 5 salgados agrupado 3 a 3. Vai ficar 5 fatorial, 5 menos 3, 2 fatorial, que multiplica 3 fatorial. Agora, eu vou pegar agora o 5 fatorial e vou fazer ele virar, por exemplo, 2 ou então 3. Eu prefiro fazer ele virar 3. Então, aqui vai ficar 5 que multiplica 4, que multiplica 3 fatorial. Aqui embaixo, eu vou manter o 3 fatorial, tá? Então, uma vez que eu fiz o 5 virar 3, eu vou manter o 3. Só que agora o 2 fatorial, eu vou ter que resolver ele. Quem que é o 2 fatorial? 2 vezes 1. Vou chegar aqui agora, corto 3 fatorial com 3 fatorial. Combinação de 5 salgados agrupados 3 a 3. 5 vezes 4. 20 dividido 2 vezes 1, 2. Daqui você vai concluir que a combinação de 5 salgados agrupados 3 a 3, 20 dividido por 2, vamos chegar aqui no total de 10 opções.
que foi o que eu te mostrei através da tabela nos slides aí anteriores, tá? Bom, nós vamos resolver aqui agora alguns exemplos, tá? Exemplos que tratam aí de um assunto de combinação que nós vimos aqui na aula de hoje. Bom, o primeiro exemplo aqui, ó, na verdade, vai ser uma aplicação da fórmula, tá? Bom, aqui eu tenho aqui, ó, que resolver combinações. Então, eu vou substituir cada uma aqui, ó, dessas combinações na nossa formulinha, tá? Você tem que saber aqui, ó, que o primeiro é o N e o segundo é o K. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Em cima vai ficar o que aparece primeiro, que é o 7, que é o N. Então, aqui vai ficar 7 fatorial. Dividido. Embaixo, você vai fazer primeiro a subtração do primeiro pelo segundo. Então, aqui vai ficar 7 menos 0 fatorial vezes o segundo, que na verdade é o 0 fatorial. Então, aqui vai ficar, ó, combinação de 7 em 0. Vai ficar 7 fatorial. 7 menos 0 vai dar 7 fatorial. E aqui nós vamos ter o 0 fatorial. Bom, perceba que o 7 vai embora com 7, tá? E eu já sei, por definição, que 0 fatorial é igual a 1. Então, aqui, na verdade, combinação de 7 em 0, continha nossa aqui vai dar 1. Tá? Resposta nossa aqui vale 1. Letra B. O meu N vale 7 e o meu K vale 1. Então, aplicando na formulinha, o primeiro é 7. Então, aqui vai ficar 7 fatorial. Embaixo vai ficar o primeiro menos o segundo. Então, aqui vai ficar 7 menos 1 fatorial, que multiplica o segundo, que é 1 fatorial. Então, vou ter aqui, ó, combinação de 7 em 1, vai ficar 7 fatorial, 7 menos 1, 6 fatorial, que multiplica 1 fatorial. Agora, ó, eu vou fazer o 7 virar 6. Então, aqui vai ficar 7 vezes 6 fatorial, dividido por 6 fatorial. E, por definição, nós já sabemos que 1 fatorial também vai valer 1. Então, agora eu substituo aqui 1. Corto 6 fatorial com 6 fatorial. E daqui eu vou obter que combinação de 7 em 1, 7 dividido por 1, vamos chegar aqui no total de 7. Letra C. Combinação de 7 em 7. Eu vou ter aqui, ó, que esse é o N e aqui é o K. Então, aqui eu vou ter, ó, 7 fatorial, que é o primeiro. Embaixo, vou ter o primeiro menos o segundo. 7 menos 7 fatorial, vezes o segundo, que é 7 fatorial. Combinação de 7 em 7, vai ficar 7 fatorial, 7 menos 7, 0 fatorial, sobre 7 fatorial. Corto 7 com 7, 0 fatorial vale 1. E aí você vai ver que essa continha aqui vai dar exatamente 1. Bom, aqui nós temos ainda, ó, a letra D e a letra E. Então vamos lá. Continuando aqui, ó, de forma análoga, o primeiro é o N, o segundo é o K. Então aqui vai ficar, ó, 7 fatorial sobre o primeiro menos o segundo, 7 menos 3 fatorial, que multiplica o segundo, 3 fatorial. Combinação de 7 em 3, vai ficar 7 fatorial sobre 7 menos 3, 4 fatorial, que multiplica 3 fatorial. Vou chegar aqui agora, ó, vou fazer o 7, que é o maior,
ficar igual ao maior do denominador, que nesse caso é o 4. Então aqui vai ficar ó, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Coloco o fatorial, porque não chegou no 1. Embaixo, 4 fatorial. Como esse 4 fatorial vai cortar com 4 fatorial, eu vou ter que agora aqui, obrigatoriamente, resolver o 3 fatorial. Quem que é o 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. Perceba agora que quando você multiplica 3 vezes 2 vezes 1, essa continha aqui vai dar 6. E aí você tem um 6 lá em cima. Então esse 6 aqui, ó, pode cortar com esse 6. Então vai sobrar para a gente quem aqui? Ó, 7 vezes 5. Então, ó, combinação de 7 em 3, 7 vezes 5, vou ter o total de 35 possibilidades. Para terminar o primeiro exemplo, vou resolver que agora a letra E. De forma análoga, primeiro é N, segundo é K. Então aqui eu vou ter ó, o primeiro, 7 fatorial, embaixo o primeiro menos o segundo. Então vai ficar 7 menos 4 fatorial vezes o segundo, que é 4 fatorial. Combinação de 7 em 4. 7 fatorial, 7 menos 4, 3 fatorial, que multiplica 4 fatorial. Vou pegar o maior agora, que é 7, e vou fazer o maior ficar exatamente igual ao maior do denominador, que é 4. Então aqui vai ficar ó, 7, 6, 5, 4. Coloco fatorial. Dividido por 4 fatorial. Corto o 4 com 4. Agora eu vou ter que resolver o 3. O 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 vale 6. Então eu vou cortar isso aqui tudo com 6. E aqui em cima sobrou o 7 e o 5. 7 vezes 5. Eu vou ter aqui que combinação de 7 em 4 é igual a 35. Bom, o que eu quero dizer para você que agora aqui, ó, que esse exemplo que eu fiz aqui, ó, eu não fiz ele à toa, tá? Eu simplesmente aqui resolvi aqui esse exemplo para te mostrar agora aqui um macete para você ganhar tempo na hora que for resolver os exercícios, tá? É lógico. Você não tem que decorar isso aqui, você tem que entender, tá? Perceba que na letra A eu achei 1, na letra B eu achei 7, na letra C eu achei 1, e na letra D e na letra E eu achei a mesma resposta que é 35, tá? Vamos agora ficar atento agora aqui, ó, para a nossa observação, tá? Vamos lá. Primeira observação. Sempre que você resolver uma combinação, tá? Que o segundo número for 0, você não precisa de fazer conta mais. Então, a combinação de qualquer número agrupado de 0 em 0, a resposta vai dar sempre igual a 1. Então, sempre que o segundo número aqui for 0, a continha vai dar 1. Você viu isso aqui no exemplo nosso, ó. Combinação de 7 em 0, a continha deu 1. Tá? Então, guarda isso aí, ó. Sempre que for 0, o segundo, a continha dá 1. Segunda observação. Sempre que você for resolver uma combinação que o segundo número for igual a 1, a resposta vai dar o primeiro. Tá? Então, a combinação de n agrupado de 1 em 1, a resposta dá n. Foi o exemplo aqui que nós fizemos. Combinação de 7 agrupado de 1 em 1, a continha aqui deu 7. Tá? Então, guarda isso aí. Ó. Terceira observação. Sempre que os dois números forem iguais, a continha vai dar 1. Então, combinação
de n elementos agrupados n a n, a continha vai dar 1, que foi o que nós fizemos aqui, no nosso terceiro exemplo, tá? Combinação de 7 em 7, a continha vai dar 1. Bom, a quarta e última, você vai olhar agora aqui com bastante atenção, tá? Elas são chamadas complementares. O que quer dizer isso aqui? Que, olha, eu tinha combinação de 7 elementos agrupados de 3 em 3. E você viu que esse resultado deu exatamente igual à combinação de 7 agrupado de 4 em 4. Então, olha só que legal aqui, olha. Aqui começa por 7 e aqui também começa por 7. 7 menos 3 dá 4. Então, em outras palavras, sempre que você tiver duas combinações que você somar o segundo número que aparece em cada uma e der exatamente o resultado do primeiro, elas vão ter o mesmo resultado, tá? Então, por que eu estou te falando isso aqui? Olha, se você quiser resolver combinação de 10 em 3 e resolver combinação de 10 em 7, perceba que, olha, 10 e 10. Quanto que é 3 mais 7? Dá 10. Então, esses resultados aqui vão ser iguais. Basta que você resolva, por exemplo, apenas uma delas e você vai ver que elas vão ter, na verdade, o mesmo resultado, tá? Então, guarda isso aí, ó. Combinação, por exemplo, aqui, olha, de 12 e 5. É exatamente igual à combinação de 12, 12 menos 5, 7. Elas são chamadas de complementares. Bom, isso aqui é uma dica, tá? Que vai te ajudar aí na hora de resolver os seus exercícios, para você ganhar tempo, tá? Tenta guardar isso aí, que é uma coisa útil na hora de resolver os exercícios. Exemplo. Em uma sala estão presentes 6 mulheres, dentre elas Paula, e 4 homens, dentre eles Pedro. Deseja-se formar comissões de 4 integrantes. Letra A. Quantas comissões distintas podemos realizar? Letra B. Quantas comissões com 2 mulheres e 2 homens podemos formar? Letra C. Quantas comissões participa Pedro e não participa Paula? Bom, nós vamos resolver aqui agora a letra A, tá? Eu quero descobrir quantas comissões distintas podemos formar. Perceba que na letra A, ele não fez exigência nenhuma. Ele quer descobrir quantas comissões nós podemos formar. Então, olha só aqui, eu tenho um total aqui, 6 mulheres mais 4 homens. Então, tem um total aqui, de 10 pessoas, tá? Primeira coisa que eu vou descobrir aqui, é se a ordem importa ou não. Então, aqui, dessas 10 pessoas, eu quero escolher, na verdade, 4 para formar a minha comissão. Então, se eu quero escolher aqui 4 pessoas, eu simplesmente vou chegar aqui e vou imaginar 4 nomes na minha cabeça, tá? 4 nomes. Então, tá aqui, olha, João, José, Ana, Maria. Pensei aqui numa comissão. O que eu vou fazer agora aqui, Eu vou pegar esses nomes agora aqui e vou embaralhar. Então, por exemplo, aqui, olha, Ana, José, Maria, João. Agora, compara a primeira comissão com a segunda comissão. É ou não é a mesma comissão? Bom, você deve ter percebido aqui que quando eu embaralhei esses nomes, eu percebi aqui que essas comissões são exatamente iguais. Se elas são exatamente iguais, eu posso concluir aqui que
A ordem não importa. Então, se a ordem não me importa, eu já matei a charada aqui que eu vou trabalhar com combinação. Agora, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu tenho aqui 10 nomes. É como se eu pegasse uma sacolinha plástica e colocasse dentro dessa sacolinha plástica 10 papeizinhos, sendo que eu teria um nome de cada uma dessas 10 pessoas em um papel. Então, o que é o meu objetivo aqui? Eu quero simplesmente, dentro desse total aqui de 10 pessoas, eu vou simplesmente chegar agora aqui e vou escolher exatamente 4. Então, eu tenho uma sacola que possui 10 nomes, onde eu vou enfiar a mão lá dentro e vou retirar exatamente 4 nomes. E como a ordem não me importa, nós vamos trabalhar agora aqui com a nossa formulinha de combinação. Então, eu vou chegar agora aqui e fazer o seguinte, combinação de 10 pessoas agrupadas de 4 em 4. Então, aqui eu tenho N e aqui eu tenho K. Como é que vai ficar na formulinha nossa aqui? O primeiro vai ficar em cima fatorial, 10 fatorial. Embaixo, eu vou fazer o primeiro menos o segundo. Então, vai ficar 10 menos 4 fatorial, que multiplica o segundo, que é 4 fatorial. Agora eu vou fazer continha. Combinação de 10 em 4 é igual 10 fatorial, 10 menos 4, 6 fatorial, que multiplica 4 fatorial. Agora, eu vou fazer o 10 virar 6. Então, aqui vai ficar 10, 9, 8, 7, 6 fatorial, dividido por 6 fatorial. 6 fatorial vai embora com 6 fatorial. Agora, o 4 fatorial, eu vou ter que resolver ele, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora, perceba aqui o seguinte aqui, vamos tentar aqui ser ágil na hora de fazer a continha. Perceba, que aqui embaixo, eu tenho 4 vezes 3 vezes 2. Se você pegar o 4 e multiplicar por 2, 4 vezes 2, 8. Então, quer dizer que eu posso cortar esse 4 e esse 2 com 8. Simplifica aí. Agora, eu vou pegar aqui o 3 e vou cortar ele com 9. 9 dividido por 3, 3. Então, quem é que sobrou aqui em cima aqui? 10 vezes 3, 30. 30 vezes 7, 210. Então, muita atenção aqui. Esse resultado aqui que você encontrou, que foi 210, o que quer dizer isso aqui? A sua comissão ela vai ter um total de 4 integrantes. Essas 210 possibilidades que você encontrou é o seguinte, se de um total de 10 pessoas você retirar 4, pode ser que você montou uma comissão que tenha 4 mulheres, ou então 3 mulheres mais um homem, ou então 2 mulheres mais 2 homens, ou então uma mulher mais 3 homens, ou então um total de 4 homens. Então, esse 210 aqui, ele representa, na verdade, todas essas possibilidades. Uma vez que, em momento algum, na letra A, ele fez aqui para a gente algum tipo de exigência. Então, cuidado com isso aí, tá? Então, de um total de 10 pessoas, se você escolher 4, você vai ter um total aí de 210 possibilidades. Essa aí foi a nossa letra A. Letra B.
quantas comissões com 2 mulheres e 2 homens podemos formar? Perceba que agora, que a nossa comissão ela ainda continua com 4 integrantes. Só que agora ele exigiu que 2 sejam mulheres e 2 sejam homens, tá? Então você vai chegar aqui e pensar numa situação. Aqui, ó. Ana, Bia, João, José. Essa situação aqui, ó, atende a letra B. Agora eu vou embaralhar isso aqui, ó. João, Ana, José, Bia. Perceba que a primeira e a segunda, apesar de eu ter alterado a ordem, continua sendo a mesma comissão. Então, mais uma vez aqui, ó, a ordem não importa. Então, se a ordem não importa, eu vou trabalhar novamente com combinação. Bom, eu tenho que tomar um cuidado aqui agora, porque uma vez que eu tenho que ter 2 mulheres e 2 homens, eu vou ter que agora fazer o seguinte procedimento. Eu vou pensar em simplesmente em 2 sacolas, sendo que na sacola A eu vou ter nome apenas de mulher e na sacola B eu vou ter nome apenas de homem. Por quê? Quando eu for escolher as mulheres, eu vou ter que escolher dentro do total de mulheres. E quando eu for escolher os homens, eu vou ter que escolher dentro de um total de homens, tá? Então, muito cuidado. Quando eu coloco 10 nomes em apenas uma sacola, não é garantido que se eu tirar 4 nomes, vão sair 2 mulheres e 2 homens. Uma maneira de eu garantir que isso vá ocorrer é que eu retire de um total de 6 mulheres, eu escolho 2, e em um total de 4 homens, eu vou escolher 2. Então, o que vai acontecer agora aqui, ó, eu já descobri que eu vou trabalhar com combinação. Eu vou fazer o seguinte cálculo, ó. Combinação de 6 mulheres, eu vou escolher 2. E combinação de 4 homens, eu vou escolher 2. O E, eu vou trabalhar com a multiplicação. Vou aplicar, na verdade, a minha formulinha aqui 2 vezes. Então, o primeiro que é N, o segundo é K. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. 6 fatorial, embaixo, o primeiro menos o segundo, fatorial, vezes o segundo, vezes o primeiro, que é 4, em cima, embaixo. 4 menos 2, que é o primeiro menos o segundo, vezes o segundo. Então, aqui eu vou ter, ó, 6 fatorial, dividido 6 menos 2, 4 fatorial. 2 fatorial, vezes 4 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Agora eu vou fazer essa continha aqui, ó, tá? Você já pode, por exemplo, cortar aqui, ó, o 4 com 4. Não vou fazer isso não, tá? Ó, vou resolver cada um separadamente aqui, ó. Então, vou fazer aqui, ó, o 6 vai virar 4. Vou manter o 4 fatorial e o 2. 2 vezes 1, vezes. Vou fazer o 4 virar 2. 4, 3, 2 fatorial. Vou manter o primeiro 2 e o segundo eu resolvo. 2 vezes 1. Agora, ó, o 4 fatorial corta com 4 fatorial. Tá? Ó. Então, vai ficar quem aqui? Ó? 6 vezes 5? 30. Sobre 2, que multiplica. 2 fatorial corta com 2 fatorial. 4 vezes 3, 12.
dividido por 2. 30 dividido por 2, 15. 12 dividido por 2, 6. Você vai chegar agora aqui, multiplicar 15 vezes 6. Você vai achar um total aqui de 90 possibilidades. Ou seja, com um total de 6 mulheres e 4 homens, se você quiser fazer a comissão de 4 integrantes, sendo que 2 sejam mulheres e 2 sejam homens, você vai ter um total aí de 90 possibilidades. Letra C. Quantas comissões participa Pedro e não participa Paula? Bom, eu tenho que garantir agora que a minha comissão vai ter a participação de Pedro, só que agora não pode ter Paula. Então, vou imaginar agora aqui alguns nomes. Ana, Bia, Maria. Vou embaralhar aqui agora. Maria, Bia, Pedro e Ana. Perceba que, ao embaralhar, eu estou obtendo a mesma comissão. E eu estou garantindo que o Pedro está dentro e que a Paula esteja fora. Tá? Então, isso que atendeu. Como eu descobri aqui, que se eu embaralhar, eu vou ter a mesma comissão, então eu descobri aqui, que a ordem não importa. Se a ordem não importa, eu vou trabalhar com combinação. Agora, toma muito cuidado, meus queridos. Se eu chegar aqui, e calcular combinação de 10 pessoas para formar comissão de 4 membros, eu não garanto que o Pedro está dentro e que a Paula está fora. Você tem que entender que essa escrita aqui, é como se eu pegasse uma sacola com 10 nomes e retirasse lá de dentro exatamente 4. Se eu proceder dessa forma, pode acontecer de eu escolher o nome do Pedro e não escolher o nome da Paula, como pode ser que eu escolha o nome do Pedro e o nome da Paula, e pode ser que eu não escolha nenhum dos dois nomes. Então, eu tenho que pensar numa situação agora que eu garanta que vai acontecer a participação de Pedro e não participação da Paula. Então, vamos lá agora, então, aqui, olha. Está acontecendo aqui é o seguinte, eu tenho um total de 10 pessoas. Como eu quero que a minha comissão tenha 4 membros, e já é garantido que o Pedro participa, então o que está acontecendo aqui é o seguinte, dentro desses 4 aqui, nada mais é do que Pedro mais 3. Então, uma vez que o Pedro já está escolhido, eu não preciso mais de escolher 4. Eu só preciso de escolher 3. Agora, perceba que dentro desse total aqui de 10, vai ter uma alteração. Qual alteração? Eu tenho um total aqui de 10 pessoas. Só que quando eu for fazer o sorteio, eu vou ter que retirar o nome do Pedro, porque o Pedro já está escolhido, e eu vou ter que retirar o nome da Paula, porque eu não quero que a Paula participe. Então, na verdade, dentro desses 10 membros, dentro dessas 10 pessoas, eu tenho ali dentro 2 cartas marcadas. O que seriam essas 10 cartas marcadas? O Pedro está dentro e a Paula está fora. Então, vamos lá. A minha comissão tem que ter 4 membros.
Como Pedro está dentro, eu só preciso escolher 3. Tá? Agora, de um total de 10 pessoas, eu vou ter que retirar daqui de dentro 2. Por que eu vou ter que tirar aqui de dentro 2 pessoas? Vai sobrar 8. Eu vou ter que retirar o Pedro, que já está escolhido, e vou ter que retirar a Paula, que não pode participar. Então, na verdade, a continha que eu vou fazer aqui agora, em vez de ser combinação de 10 escolhido de 4 em 4, eu vou fazer combinação de 8 escolhidos de 3 em 3. Então, vamos lá. Eu não tinha que escolher 4? Por que eu estou escolhendo 3? Porque o Pedro já está dentro. Eu não tinha um total aqui de 10 pessoas? Por que agora eu tenho aqui apenas 8? Eu retirei o nome da Paula, que a Paula não pode, e retirei o Pedro, porque o Pedro já está escolhido. Agora eu vou fazer essa continha aqui. Vai ficar quem aqui? O primeiro, 8 fatorial. Embaixo, o primeiro menos o segundo, 8 menos 3 fatorial, que multiplica o fatorial do segundo. Então aqui vai ficar, combinação de 8 em 3 é igual 8 fatorial, 8 menos 3, 5 fatorial, que multiplica 3 fatorial. Combinação de 8 em 3 é igual, vou fazer o 8 virar 5. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, dividido por 5 fatorial. Corto 5 fatorial com 5 fatorial. Quem que é o 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, que corta com 6. 8 vezes 7, vou ter um total aqui de 56 possibilidades. Então, existem 56 possibilidades de eu formar uma comissão de 4 integrantes, sendo que desses 4 é garantida a participação de Pedro e não participação de Paula. Espero que você tenha acompanhado o raciocínio da resolução desse exercício.